Eu sou Josane Linhares, sou especialista em psicologia clínica e aqui eu ajudo psicólogas a faturar 10 mil por mês com a psicologia clínica. E o episódio de hoje é do 0 aos 10K de faturamento por mês na psicologia clínica, um plano prático. O que você vai aprender aqui hoje? Os passos para você alcançar, sair do 0 e alcançar os 10 mil na psicologia clínica com estratégias certas para você alcançar isso. Bom, o que eu vejo que acontece, né? Eu vejo que a realidade do psi, que acabou de formar ou está iniciando na psicologia clínica, ele fatura muito pouco. E aí tem uma vida financeira muito instável, muito angustiante, muito desanimadora. E aí você pode estar pensando, mas para você que já fatura mais, que já fatura bem na psicologia clínica, é fácil falar que é só seguir o passo tal que você vai alcançar esses 10 mil. E na realidade não é tão fácil assim, né? E se você está pensando isso, se passa isso pela sua cabeça, eu posso te falar com propriedade que isso tem como você fazer, tem o passo certo. Se você seguir as estratégias certas, você vai alcançar esse faturamento, sair do 0 aos 10 mil com a psicologia clínica. Porque eu também estive aí nesse lugar, com essa dúvida na cabeça, com essa dificuldade, sem saber o que fazer, desanimada, desmotivada, do mesmo jeito que você passa hoje, né? Que é a sua realidade hoje. Eu vivi exatamente como você está. Muito desanimada, muito frustrada e sem saber para que rumo seguir, para onde seguir. E eu te falo com propriedade que isso é possível sim, você sair do 0 aos 10 mil com a psicologia clínica. Eu coloquei em prática, o Guilherme colocou em prática na vida dele e hoje a nossa realidade é outra. Então eu te falo com toda certeza que se você seguir o passo a passo da forma correta, você também vai alcançar essa renda. Atendendo convênios é a realidade de muitos profissionais, né? É uma expectativa de mudança que não muda. É como se a gente ficasse ali nadando contra a correnteza e não saísse do lugar. Essa sensação que eu tinha. E eu imagino que para você também é uma sensação de que faz e não vê resultado, a situação não muda. Né? E isso é muito comum os recém-formados passarem por essa dificuldade, porque é a realidade que aparece. E aí começa a atender plano de saúde, vai lotar a agenda, vai receber um teto máximo que não tem como ultrapassar porque é desumano, não tem como trabalhar mais, a não ser que você atenda grupos o dia todo para conseguir ter uma renda melhor. Mas é uma expectativa, é uma realidade que não muda. Você vai atender aquele tanto de pacientes, vai continuar atendendo a mesma quantidade, o mesmo valor e não tem como prosperar, não tem como ultrapassar esse limite que você já faz. E aí o que vai acontecer? Você vai adoecer, vai ter dificuldades de estudar, de entregar o melhor trabalho, né? E aí o que vai acontecer? Vai estagnar na profissão, porque você não vai conseguir mudar, não tem como aumentar os atendimentos e não tem como melhorar a qualidade dos atendimentos, porque você não vai ter tempo de estudar e dedicar para isso acontecer. E sair do 0 aos 10 mil realmente pode parecer impossível, mas eu sei que se você fizer do jeito certo, isso vai ser possível sim. Fica até o final dessa aula que eu vou ensinar os passos que você precisa para alcançar esse faturamento por mês com a psicologia clínica. É claro que não é um processo, é um processo gradual. É claro que você não dorme com um saldo e acorda com outro, né? Exige uma dedicação, exige um processo para que você siga esse processo com o passo a passo para alcançar. Não é nada milagroso, né? Você precisa se dedicar para isso acontecer. E eu estou falando de seguir uma estratégia que funcione, que você possa colocar em prática e gerar bons resultados financeiros para você, para sua carreira, e você vai prosperar. Estar com saldo zerado nem sempre é sinônimo de não ter atendimento, de
não está atuando na psicologia clínica. Pode ser que você atenda muito, por sinal, atende valores sociais, atende plano de saúde e o seu saldo continua zerado. Porque a realidade da maioria dos profissionais é que trabalha para pagar as contas no final do mês. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos psicólogos, muitas psicólogas que fazem esse tipo de atendimento. E atender valor social, plano de saúde, o saldo vai continuar zerado, porque não tem como crescer, como eu acabei de falar. Se você continuar nessa realidade, com a demanda muito alta, com o rendimento baixo, você vai trabalhar para pagar a conta e vai continuar assim, se você não fizer nada para mudar essa realidade. E para sair do zero aos 10 mil de faturamento, você precisa de foco, né, para que você alcance o seu objetivo, que é alcançar os 10 mil. Você precisa de tempo, de dedicação. Isso pode ser desafiador para alguns, porque se a realidade é trabalhar muito e não tem tempo para outras coisas, aí pensa assim, nossa, mas o que eu vou fazer para ter tempo para me dedicar? Você vai precisar se desdobrar um pouquinho para você conseguir passar essa fase e conseguir ter bons resultados. Mas você precisa de foco e dedicação. E vários fatores individuais e pessoais de cada profissional podem impedir o psicólogo de chegar aos 10 mil. Sabe como? São fatores que às vezes a gente, no meio do caminho, coloca tanta dificuldade, tanta crença limitante, de que não é possível chegar numa renda melhor, é essa realidade mesmo que eu vivo e eu vou me contentar com isso. E aí não tira tempo para dedicar, para melhorar o trabalho, para melhorar a atuação clínica, para se dedicar, para sair dessa realidade. E aí acaba se conformando. E essa forma de pensar, essa crença que limita, que impede de prosperar, é o que te impede de traçar novas formas, novos caminhos para que você alcance uma renda melhor na profissão. E eu estou aqui para te ajudar com o passo a passo. Se você seguir o passo a passo, você vai conseguir alcançar essa renda. Então, pega papel, pega caneta e começa a anotar. Mas primeiro eu vou te falar que o que essa falta de dedicação pode influenciar na sua carreira. Qual é essa crença limitante que você tem, como ela influencia diretamente na sua vida profissional. Eu vou começar falando sobre o quanto a dedicação vai te ajudar. Eu vou te falar alguns pontos aqui de que ela pode te ajudar e muito no seu crescimento profissional. Você vai melhorar o seu desenvolvimento profissional se você se dedicar. E quanto mais você se dedica na carreira, mais você vai expandir, você vai crescer, você vai adquirir mais conhecimentos em relação à sua área profissional. Você vai desenvolver mais habilidades para você desempenhar um melhor trabalho na atuação clínica. Você vai desenvolver mais competências profissionais e com isso se tornando mais capacitado, atualizando e oferecendo cada vez mais melhores serviços para os seus pacientes. E quanto mais você investe na sua qualificação, na melhoria dos seus atendimentos, mais você vai ganhando credibilidade, mais confiança na atuação, melhor vai sendo o seu salário, porque você vai ter segurança de cobrar um valor mais justo. E você precisa estar em constante atualização. Não precisa atualização. Eu não estou falando que você precisa sempre investir em alguma coisa profissional, um curso novo, uma especialização de imediato. Isso é um erro muito comum. Não é isso. Essa atualização é você estar antenado para as coisas novas na psicologia, nas atualizações que surgem. E para isso você não precisa fazer curso. Tem a internet que você pode pesquisar, você pode fazer um grupo de estudo com colegas que também passam pela mesma situação e que querem também aprender e mudar essa realidade profissional. Então tem como você se capacitar, se qualificar, estar antenado, estar sempre em constante atualização, mesmo sem ter gastos financeiros com isso. E no início da carreira, eu não indico, de verdade,
eu não indico que você comece um curso, uma especialização, uma pós-graduação, porque ainda está muito cedo para você definir o nicho, para definir aquilo que você quer aprofundar e aperfeiçoar. Então, essa atualização é invista por conta própria, compre livros, né, coisas que você possa se atualizar sem que você gaste muito, né, mas precisa investir tempo, dedicação e aprendizagem para entregar um melhor resultado para os seus pacientes. Um outro ponto que você vai melhorar quando você se dedicar nessa melhor atuação profissional, você vai ter mais oportunidades. Quanto mais for a sua dedicação, quanto melhor for o seu desempenho na atuação clínica, mais chances de crescimento profissional você tem. Por quê? Porque quando você entrega um bom trabalho, você pode entrar numa clínica de renome aí na sua cidade, você pode trabalhar perto de pessoas que são muito bem qualificadas no mercado e com isso você vai se tornar mais atraente para outros profissionais, vai se tornar mais atraente para os seus pacientes, porque eles vão desejar fazer terapia com você, porque as pessoas vão comentar sobre você, os pacientes vão te indicar, outros profissionais de renome vão te indicar. Então, quanto mais atuação, quanto melhor for a sua atuação clínica, mais renome, mais procura você vai ter e a chance desse crescimento profissional vai acontecer. Então, veja que você vai ter mais oportunidades se qualificando. Vai aumentar o seu faturamento, é claro. Como que, se você entrega um melhor resultado, você vai poder cobrar um valor justo. E quanto mais você aprimora seus conhecimentos, mais resultados você gera na vida dos pacientes, mais valioso você vai se tornar no mercado que você atua. Então, quanto maior essa qualificação, maior é o preço da sua hora trabalhada. Então, pensa nisso. E quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você vai alcançar os 10 mil. E olha os benefícios, além de você ter uma satisfação profissional muito maior. Porque quando você desenvolve um bom trabalho, porque a nossa intenção não é só o financeiro, mas também entregar resultados na vida dos pacientes. Essa é a proposta da psicologia clínica, né? Levar maior qualidade de vida para os pacientes. E quando você consegue realizar isso na vida dos pacientes, com certeza você vai se sentir mais valioso também, a sua autoestima profissional vai melhorar, você vai ter uma satisfação profissional muito maior, uma satisfação pessoal, porque se você desempenha, está ali entregando, está ali dedicando, e o paciente tem resultado, olha que gratificação você vai ter com isso. É muito grande. E à medida que você se desenvolve, você vai se sentindo mais confiante e mais competente e mais chance de você conseguir cobrar um valor justo pela sua qualificação, pela sua atuação. Olha quantos benefícios você ganha quando você se dedica no desenvolvimento da sua carreira. Eu falei de 4 aqui, mas existem inúmeros, né? Esses 4 é o que gera assim, uma motivação para você começar, para colocar em prática isso que eu estou falando aqui. E eu te falei de 4 que são muito importantes, mas você precisa de dedicação. Isso não vai acontecer sem você tirar um tempinho para se qualificar e entregar um melhor resultado. Bom, se você tem preguiça de se qualificar, de atualizar, você corre um sério risco de estagnar, de acomodar. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar cobrando valor social, vai continuar atendendo planos de saúde, continuar insatisfeito com a profissão, reclamando que ganha pouco e trabalha muito, por falta de iniciativa. Olha quantas coisas que você perde, né? E você fica aí acomodado e você continua na mesma, né? Desmotivado e frustrado com a profissão. Tem uma frase que representa muito bem
isso que eu tô falando sobre a preguiça, que a preguiça é inimiga do progresso. Quem nunca ouviu essa frase, né? Então, se você tem preguiça de buscar novas formas de melhorar no mercado, de se qualificar, de estudar, dedicar, entregar o melhor resultado, você vai estagnar e não vai alcançar os 10 mil. Então, se você prefere ficar acomodado e não quer sair dos planos de saúde cobrando valor social, então nem precisa continuar nesse vídeo, porque aqui a gente não ensina isso. Eu ensino você a sair de plano de saúde, a sair de valor social e cobrar um valor justo. Porque isso é que você merece. Mas se você não se sente merecedor de ter uma renda de 10 mil, então não precisa ficar aqui. Pode sair desse vídeo, porque nós não vamos ensinar isso nesse perfil. Eu vou citar 4 erros muito comuns na psicologia clínica que te impede de sair do zero e alcançar os 10 mil. A preguiça é um deles, né? Mas eu vou falar mais alguns aqui, erros que impedem o profissional de prosperar. Vê se você se identifica com algum. Um erro muito grande que impede de prosperar é falta de desenvolvimento contínuo. Como eu falei, não é você comprar uma especialização, não é você comprar um monte de cursos aí na internet para você aprender e eu vou colocar em prática agora, eu vou ganhar 10 mil. Não é isso que eu estou falando. Esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento é você estudar novas pesquisas, é participar de congressos, é ficar atualizado. Essas atualidades na nossa área de atuação é o que desenvolve o nosso crescimento. E se você não quer atualizar, saiu da faculdade, fala, não, agora eu cansei, eu não quero estudar, eu quero ficar quieto agora, vou descansar. Se ficar acomodado, você vai estagnar e vai perder a oportunidade de crescimento. Então, falta de desenvolvimento contínuo, gente. Não, isso é um erro muito comum. Então, permaneça estudando, se atualizando, atualize, né? Não deixa que a preguiça te impeça de prosperar na psicologia. Um outro erro muito comum é falta de definição de nicho. É aquela pessoa que atende qualquer público, sai da faculdade e fala, eu vou atender criança, adolescente, adulto, idoso e casal. E se tiver a família também, eu atendo junto. Isso é um erro muito comum, sabe por quê? Quando você tem um público tão amplo assim, você não vai conseguir estudar para todas as demandas que surgem. E com isso, você vai ser um psicólogo que não se dedica, que não aprofunda, porque você não vai conseguir atender as demandas que aparecem. Você não vai conseguir estudar para cada caso, você não vai conseguir ser especialista em uma área só. A psicologia é muito ampla. Como que você vai aprender tudo e colocar em prática no consultório? Não dá, não tem como você estudar tudo. Isso dificulta o seu destaque. Você vai ficar um psicólogo profissional, superficial. Quanto mais específico você for, maior a chance de você alcançar os 10 mil. Porque você vai se qualificar mais. Quanto mais específico, você vai ter mais tempo de estudar, porque você vai afunilar. E é o contrário do que a maioria pensa. Eu vou atender tudo porque o que aparecer caiu na rede é peixe, né? Não é bem assim. E aí o que aparecer eu vou atender, e se eu escolher criança e aparecer um adolescente, eu vou perder o dinheiro, e esse ia pagar tão bem, aí acaba pegando. Por medo de ficar sem o financeiro, acaba atendendo qualquer público. E isso é um erro, porque você vai ser um profissional superficial. Um outro erro é má gestão do tempo. Atendendo plano de saúde, atendendo valor social, atendendo qualquer demanda, você vai atender 8 horas por dia, 12 horas por dia, sem tempo de administrar o seu tempo, porque vai atender um seguido do outro, sem atualizar prontuário, sem, às vezes, atropelando um atendimento em cima do outro, a qualidade vai diminuir.
e você não vai ter tempo. Você precisa saber gerir o seu tempo. Às vezes, atender de hora em hora para ter um intervalo de 15 minutos para não atropelar o próximo. Você precisa dedicar um tempo de estudo, você precisa dedicar um tempo para atualizar prontuário. E se você não consegue ter uma boa gestão do seu tempo, você vai atropelar tudo e o seu serviço vai ficar em segundo plano, você não vai conseguir entregar um bom resultado para os seus pacientes. Então, a má gestão do tempo também é um erro muito grande dos recém-formados, porque querem atender tudo e aí não conseguem organizar esse tempo e aí vai ficando tudo atropelado e sem qualidade e você não vai ter retorno financeiro com isso. Um outro erro muito comum, negligenciar o marketing pessoal. O que é isso? Essa é campeã, porque muitos acabam deixando de lado essa questão do marketing pessoal, do marketing profissional. E não adianta você ter certificados, você ter um nicho, você ser especialista em uma área, se dedicar a estudar, se você não souber vender o seu peixe. Se você não sabe se posicionar, se você não sabe falar do que você quer entregar na vida dos seus pacientes, se você não promove, não se destaca, não vai adiantar nada. Não adianta você ser bom na atuação se você não sabe divulgar para quem pode atrair para vir para o consultório. E é um erro muito comum os profissionais não quererem aparecer nas redes sociais, não querer ter rede social profissional. E aí vai ficando de lado, porque a concorrência é ampla. E aí aqueles que se mostram, que está sempre aparecendo, sempre divulgando, vão se destacar e você vai ficar. E saber promover o trabalho inclui também você defender uma ideia, defender o público que você atende, você se apresentar de uma boa aparência, de você mostrar, se tornar conhecido ali através da rede social, usar a rede social a seu favor, para que você se posicione, para que você mostre, inclua a sua imagem, a sua marca, o seu posicionamento, tudo isso envolve esse marketing pessoal. Um outro erro muito comum é resistência às mudanças. Gente, a nossa volta está tudo evoluindo muito rápido. Depois da pandemia, então, quem não conseguiu se adequar ao atendimento online ficou para trás, porque eu vi muitos profissionais. Antes, até a pandemia, eram pouquíssimos profissionais que atendiam online. Pela dificuldade de se cadastrar no EPSI, pela dificuldade de divulgar essa modalidade, as pessoas achavam que não ia funcionar. E aí entrou a pandemia, a gente teve que se adaptar. E funcionou, deu certo, facilitou para muitos profissionais aprenderem a usar essa ferramenta, mas também teve aqueles que não conseguiram se adequar. Tem pacientes também que não aderiram a esse formato, mas se você não está aberto a novas técnicas que surgem, a novas modalidades que surgem, você vai ficar para trás. Adaptar as tendências do mercado, por exemplo, surgiu uma nova técnica que facilita o processo terapêutico e o resultado é muito mais rápido. Se você está focado lá no que você aprendeu na faculdade, não está aberto a essas atualidades, você não vai se destacar, você não vai conseguir alcançar essa renda porque você estagnou lá na faculdade. Eu lembro, quando eu fazia faculdade, tinha uma professora que ela estava lá há muito tempo, há muitos anos, já estava quase aposentando, e os papéis que ela levava para dar aula era datilografado. Eu sei que tem gente aqui que pode ouvir essa aula e não entender o que é datilografado, mas tem uma ideia, né, de máquina de datilografia. A professora levava os papéis dela todos datilografados com uma folha amarela. Todas as aulas dela, durante anos, era a mesma aula e ela não atualizava. Um professor desse jeito vai evoluir? Vai mudar de vida? Não, vai continuar daquele mesmo jeito. Porque não estava aberta a crescimento profissional. E aí não evolui.
Se você não estiver disposto a crescer, você vai ficar estagnado, como a professora lá da máquina de datilografia. Um outro erro muito comum, falta de planejamento na carreira. Seguir a carreira sem um plano vai te prejudicar muito no seu crescimento profissional. E isso, eu vejo que muitos profissionais se formam e só monta o consultório aleatório, fala, não, vou abrir, depois eu escolho a abordagem, depois eu vejo o que eu vou atender, mas eu quero é começar. Tá, o primeiro passo é começar, mas se você não tiver um plano estratégico para você colocar em prática, isso vai ficar muito, muito solto. O seu sucesso profissional vai demorar muito mais, talvez nem alcance esses 10 mil, porque você vai deixar falho um monte de coisas. Se você vai no supermercado, você não olha na sua despensa o que precisa ou faz uma lista. Se você vai para outra cidade de carro, você não olha o mapa ou põe no GPS para você chegar no caminho. Para você construir uma casa, você não precisa de uma planta, de um projeto para colocar em prática? Para fazer, deixa eu ver o que mais, para você fazer um curso. Eu quero fazer um curso de marketing, eu vou pegar qualquer um aqui que eu achar na internet, que eu achar primeiro. É assim? Não é, porque você vai olhar o conteúdo programático para ver se aquilo corresponde à sua expectativa. Para tudo tem um planejamento, por que não na sua profissão, para montar o consultório? Então pensa nisso. Não fazemos nada sem planejamento e a sua profissão não é diferente. Evitar esses erros que são muito comuns e ser proativa é o que vai te fazer sair do zero e alcançar os 10 mil. Então, se você não tiver um planejamento e ser proativa, você vai continuar estagnada no plano de saúde e no valor social. Agora, eu te mostrei o que você erra, o que você faz de errado, onde você precisa mudar para acertar, e agora eu vou passar a te falar os passos que você precisa para acertar e conquistar esses 10 mil através da psicologia clínica. Então, os passos que vão te ajudar nesse sentido são, primeiro, definir o local para atendimento. Como assim? Eu vou atender online ou eu vou atender em tal clínica? Mas você precisa, antes de iniciar, você pensar, definir qual local você quer atender. Abrir o seu negócio é significativo para montar, para você gerar uma renda maior. Mas não quer dizer que você tem que ir para uma clínica de psicologia ou que você tem que ir para um lugar muito renomado, um lugar caro. Não é isso. É você definir o local de acordo com o seu público, de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda. E você precisa ter um plano de negócio detalhado. O que é? O primeiro passo é escolher a modalidade que você vai atender. Por quê? Se é online ou presencial, porque isso vai definir onde você vai atender. Se você for atender em uma clínica presencial, aí você precisa escolher o espaço, ver como funciona naquele lugar, se você precisa mobiliar ou se já é mobiliado, se você vai dividir com alguém. Então, esse plano precisa ser detalhado. Tem público, se você decidir, por exemplo, atender online, tem público que não se encaixa no online. Por exemplo, eu atendo criança. Não é toda criança que dá para fazer atendimento online. Se você atende idoso consegue se adequar nessa modalidade? Eles têm facilidade com essa ferramenta online? Tudo isso deve ser pensado e planejado para que você não perca tempo, não perca dinheiro e invista em uma coisa que você futuramente vai ter uma renda melhor, né? E vai alcançar esses 10 mil. Por isso que precisa de um planejamento detalhado. Você precisa escolher o seu público-alvo, né? Como eu falei, vai depender desse público para você escolher a modalidade. Não adianta você querer primeiro escolher o consultório para depois escolher a modalidade. Mesmo um consultório, um espaço físico, se você não definiu o público que você vai atender, você depois vai precisar ter um investimento ou mudar aquilo que já está pronto
perder tempo e dinheiro porque você não planejou. Se você for atender criança, você vai precisar de objetos que correspondem a essa modalidade de atendimento, a esse público. Se você for atender idosos, você vai precisar de uma adaptação especial no espaço. Então, tudo isso tem que ser pensado. O preço você precisa também definir nesse planejamento do seu negócio. Como que você vai planejar, vai definir esse valor? O primeiro passo é olhar a tabela do CFP, que ela é a base, o parâmetro para você direcionar o preço. Mas você pode também olhar a região. Cada região do Brasil é um preço. Então, dependendo do lugar que você trabalha, faça uma pesquisa ali de mercado, vê quanto está o valor naquela região que você vai atender. E vai depender também do local, quanto você investiu e o quanto você entrega de resultado na vida das pessoas, do quanto você entrega para levar melhores resultados. E isso também é muito importante, porque se você se dedica, você pode cobrar um valor melhor por ele. Independente da modalidade que você escolher, o consultório precisa ser acolhedor, organizado, mesmo que seja online, ele ter cara de consultório, você precisa organizar um espaço aí, se for na sua casa, ou um espaço mais distante que você quer usar só para atendimento online. Então, você precisa organizar esse espaço, dar a cara que é de consultório, para que você possa realizar um bom atendimento e também passar a credibilidade através do seu atendimento. Bom, o segundo ponto que você precisa fazer é construir a sua reputação. Ofereça serviço de qualidade. Como? Sempre estudando, atualizando, entregar o melhor de resultado possível. Demonstre empatia. A empatia não é, eu sei que eu tenho que me colocar no lugar do outro, mas o psicólogo, ele precisa ter esse discernimento de que se o paciente precisa ser acolhido, se ele precisa ser despertado para alguma coisa. Então, esse feeling que o psicólogo tem, você precisa aprender a desenvolver essa habilidade para que você entregue melhor resultado e o paciente também alcance melhor resultado. Porque o resultado não depende também só do profissional. Depende da sua dedicação, do seu estudo, do seu esforço, sim. Porque através da sua intervenção é que o paciente vai ter resultado. Mas depende também da disponibilidade dele em querer um resultado melhor na vida dele. Bom, uma coisa também que pode te ajudar a ter uma reputação melhor é você buscar feedback dos seus pacientes. Por quê? Quando o paciente te dá um feedback que seja positivo ou às vezes é negativo, mas construtivo, você tem a oportunidade de melhorar aquilo que você erra. Peça feedbacks para que você melhore o seu atendimento, para que você, melhorando o atendimento, você possa cobrar mais pelo seu atendimento. Um outro ponto que você precisa é definir um nicho. Quanto mais específico você for, melhor você vai ser na atuação clínica. Sabe por quê? Porque você afunila o atendimento, o tema que você precisa se dedicar, que precisa estudar, e quanto mais você se dedica, melhor é a qualidade do seu serviço e maior é o preço cobrado pela sua hora. Então, se você for específico, vai te ajudar a se diferenciar no mercado, a se destacar. O que é mais fácil? Um profissional te indicar um profissional genérico ou aquele que fala daquele tema que o paciente que ele precisa indicar precisa? É claro que você vai ser lembrado por ser um tema específico. E não vai ser lembrado porque aquele amigo lá da faculdade deve achar que eu sou bom. Não é assim. Quanto mais você, principalmente para você que ainda não é conhecido no mercado, quanto mais você bate na tecla ali, eu ajudo criança com TDAH, ajudo criança com TDAH, qual a chance das pessoas se lembrarem de você? É muito maior. Então, quanto mais você bater na tecla, quanto mais repetitivo for,
maior a chance de ser visto, de ser lembrado, de ser indicado, de se destacar da concorrência e ganhar destaque no mercado. Então pensa nisso. O próximo tópico é investir em marketing. Cada vez mais a gente está no digital, as pessoas vão atrás de profissionais na internet, nas redes sociais. Dedique um tempo em estudar marketing, coloque isso em prática, aprenda a usar as redes sociais a seu favor, compartilhe conteúdos relevantes. Um outro tema que pode te ajudar a ganhar visibilidade, ganhar autoridade, ganhar credibilidade mais rápido é você desenvolver um site ou um blog e colocar assuntos relevantes para a sua audiência. Por exemplo, se você atende o público de ansiedade, adultos com ansiedade, se você tiver um site, estuda, dedica, aprende no YouTube, tem várias aulas sobre isso. É gratuito para você criar o seu site ou você paga alguém que possa fazer para você, se você não quiser aprender. Você cria lá um site, aí você vai criar um conteúdo sobre a ansiedade. Escreve um texto maior, dedica ali, coloca um texto bacana mesmo, interessante, que chame a atenção desse público. Quando você vai criar um conteúdo, você já aproveita esse conteúdo para o site, para o blog, ou blog, né? E aí, esse mesmo conteúdo, você pode desenvolver outros, um post para a sua rede social, um vídeo curto, um Reels, um Story. Então, tudo isso vai te ajudar a estudar para um tema específico, vai te ajudar a ganhar mais visibilidade no mercado. E você só precisa tirar um tempo para estudar sobre a ferramenta de marketing profissional, de marketing na internet. Então, aprenda, deixa a preguiça de lado e vamos correr atrás. Ponto 5, ter um bom network. Ter uma boa rede de profissionais só depende de você, né? Você pode participar de congressos aí na sua região, participar de workshops, de grupos de psicólogos, de grupos de profissionais da área da saúde, que têm áreas afins. Essa troca de conhecimentos, essa troca de lugares que você frequenta, que tem esse contato com outros profissionais da área da saúde, vai te ajudar a ganhar mais visibilidade no mercado e vai te ajudar a crescer mais rápido. Da mesma forma que você tem o desejo de ter profissionais para ter parceria, o colega também tem. E tem tanta gente que, às vezes eu atendo numa sala comercial e eu não tenho muito contato com profissionais. E às vezes aparece paciente para mim que eu preciso indicar, porque não é o público que eu atendo. E aí você vai lembrar de fulano, daquele psicólogo que atende aquele nicho, que você tem network com ele, que você tem um contato, que você tem uma parceria. Da mesma forma, isso pode acontecer com ele. Se ele precisar de alguém que atende criança com TDAH, ele vai lembrar de você e vai te indicar. Porque ele não conhece outro ou porque foi você que ele lembrou naquele momento. Essa troca profissional é muito útil para o seu crescimento. Então, não deixe de fazer parcerias, de ter bom network. Fazer palestras também faz você ganhar mais visibilidade no mercado. Fazer entrevistas em jornais locais, em jornais impressos, na TV. Gente, jornalistas, eles ficam doidos por notícias. E se você está ali oferecendo uma notícia para ele, é um trabalho a menos que ele vai ter. Então, se você se mostrar disponível, quando ele precisar, ele vai lembrar de você. Então, ofereça serviços gratuitos para você ganhar visibilidade. Isso vai te ajudar a ter ampliar o seu network, ter mais formas de se promover também aí na sua região. Oferecer serviços adicionais. O que é isso? Quando você oferece serviços além da psicoterapia, você gera mais valor ao seu trabalho. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te ver como uma pessoa que produz algo a mais, que é autoconfiante, que sabe o que está falando, porque está indo além
das 4 paredes do consultório. Você está mostrando que você sabe sobre um tema específico. Você está falando além daquilo. Então, ofereça workshops, monta um grupo. Vamos supor que você faz parte de uma comunidade. Ofereça uma palestra gratuita vamos supor, um grupo comunitário, um grupo de idosos. Com isso, você começa a divulgar, você vai ganhando confiança, né, em falar em público. Faça esse grupo e faça um bom trabalho, dedica para estudar. Ofereça treinamentos de, por exemplo, em empresas. Às vezes tem um grupo específico que, sei lá, gerenciamento de crise no trabalho, gerenciamento de conflitos. E aí você coloca à disposição, oferece, manda um e-mail para o RH da empresa, manda o seu currículo, a sua proposta, quanto você cobra. Começa cobrando um valor menor por hora trabalhada para que você ganhe visibilidade no mercado e na medida que você vai ganhando confiança, você vai aumentando o seu valor. Fazer consultorias também, isso funciona muito. Por exemplo, se o seu nicho é cirurgia bariátrica, e aí as pessoas passam pelo processo ali, a avaliação inicial, pós-cirúrgico, tem que continuar, mas às vezes você se dedica tanto em estudar esse tema que você pode fazer consultorias individuais com essas pessoas para que ela desenvolva melhor o pós-cirúrgico ou alguma estratégia para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida no pós-cirúrgico. Fazer acompanhamento de grupo específico, né? No caso da cirurgia bariátrica também funciona muito bem. Fazer encontros de 8 sessões, por exemplo, com início e fim já delimitado, e aí você cobra um valor fixo por esses 8 encontros, e isso também te faz ganhar mais visibilidade. Escrever livros, escrever e-book, participar de um capítulo de um livro. Às vezes você sabe muito sobre um tema, porque você escolheu um nicho, você estudou muito sobre esse nicho, e aí você tem autoridade para falar, para escrever, para contribuir além do consultório. Desenvolver cursos online também é uma boa opção. Você pode desenvolver cursos rápidos, cursos curtos e colocar em plataformas de venda e tá sempre ali entrando um dinheiro além, um dinheiro extra. Isso também vai te fazer ganhar mais credibilidade no mercado e te ajudar a alcançar esses 10 mil. Então, esses recursos adicionais, eles são complementares, mas para ganhar visibilidade, mas para você, se você quer ficar no consultório, fazer o atendimento clínico, sair do zero e alcançar os 10 mil, você tem possibilidade sim, se você seguir esses passos que eu estou falando para você aqui. O próximo passo, que é uma coisa que eu vejo para recém-formados, ter horários limitados. Ampliar os seus horários de atendimento facilita para você alcançar esses 10 mil mais rápido. Por quê? Quanto mais horários disponíveis você tem, mais opções você vai dar para o paciente. Claro que você não vai falar, olha, eu tenho segunda, terça e quarta, tá tudo livre. Qual horário você prefere? Não é assim. Mas o recém-formado, geralmente, ele vem para o consultório, ele aluga um período ou ele aluga horários, e isso dificulta o agendamento de pacientes. Por exemplo, chega um paciente que ele só pode terapia após as 18 horas, e você só atende de manhã. Você já perdeu esse paciente, concorda? Então, se você tiver mais de uma opção, aluga de manhã e à tarde para que aquele paciente que só puder à tarde, você tenha horário. Se ele só puder de manhã, você também tem horário, para que não fique tão restrita a ponto de você perder o paciente. Então, ter essa flexibilidade de horários vai te ajudar a alcançar os 10 mil mais rápido. Então, pensa nisso, oferta mais horários, né? Vai aumentando aos poucos, começa um de manhã e uma à tarde. Se você tiver o período da noite, também a procura é muito grande para quem trabalha o dia todo e depois quer terapia. Isso facilita o agendamento, facilita o seu crescimento profissional e facilita você alcançar os 10 mil. Bom, definido todos esses passos, estruturar no papel, chegou a hora de você colocar em prática, né?
Então você precisa, vamos fazer recapitulando aqui, definir o público-alvo, definir a modalidade de atendimento, se é presencial ou online, fazer uma pesquisa de mercado para avaliar a demanda que você escolheu, se tem demanda nessa região, se esse público encaixa nessa modalidade que você escolheu. Verificar toda a documentação, isso é importantíssimo, você verificar a documentação da sua região. Se você for fazer na modalidade online, são alguns documentos. Se você for fazer no presencial, são outros documentos. Então, pesquisa aí na sua região quais os documentos são obrigatórios. Aqui em Goiânia, a gente precisa do CRP em qualquer região, né? Obrigatório. ISS, Vigilância Sanitária, bombeiros. Então, não comece de forma ilegal, né? Comece com todas essas legalizações atualizadas, autorizadas, para que você trabalhe de forma legal e não tenha que pagar nenhuma multa aí por negligência. Então, verifique, escolha o local que você vai atender, né? Se for online, prepare o consultório como se fosse um consultório de verdade, né? Seja acolhedor. Se for presencial, que o espaço seja com todas as exigências exigidas pelas autoridades da sua região, do conselho municipal, estadual, né? Então, esteja dentro da lei para que você não tenha problemas. Defina seus horários, né? De manhã e à tarde é o sugerido, para que você tenha mais opções. Crie o seu contrato de trabalho, ele vai diferenciar se é online ou se é presencial. Crie os dois, porque se você for atender nas duas modalidades, você já tem o seu contrato pronto. Você precisa definir como vai ser os seus agendamentos, se vai ser através de secretária eletrônica, se vai ser pelo WhatsApp, se você vai para uma clínica que tem secretária, ou se vai ser por uma secretária, essas tipo Doctoralha, que é uma agenda eletrônica que o paciente vai lá online mesmo e agenda. Então, defina isso para que você busque a concretização disso. Você vai precisar de uma secretária ou contratar essas agendas online. Tenha esse contato para agendamento na sua bio, para que esse acesso seja fácil para te encontrar. Coloca lá o link que direciona a pessoa diretamente para o agendamento, que facilita o agendamento. Ter noções de administração, como você vai gerir esse consultório, mesmo que ele seja online, você vai precisar dedicar um tempo para organizar essa documentação, para fazer os pagamentos mensais, para que você saber organizar, gerir, para que não tenha prejuízos, para que comece da forma correta. Então, essa organização de documentos também dedique um tempo. Defina seus valores, cuidado para não ser muito abaixo do mercado, isso gera descrédito, né? Com falta de confiança, se você é bom no que faz. Então, se baseie aí na região para que você não cobre um valor muito abaixo do mercado. Cuidado com o seu preço. Estabelecer uma presença online, né, com conteúdos relevantes, fazer parcerias, priorizar o atendimento de qualidade, sempre atualizando, estudando, né? Se aperfeiçoe sempre que possível, ou estude independente para que você entregue um melhor resultado. Esteja perto de quem já está no mercado. Você pode observar pessoas que você admira, que já têm sucesso profissional, para que você se espelhe e observe o comportamento, como eles falam do conteúdo, o que eles falam, como ele se posiciona na rede social. Isso vai te ajudar a estabelecer a sua forma de se posicionar também. Agora que você já aprendeu que é possível sair do 0 aos 10 mil de faturamento com o consultório, chegou a hora de você colocar a mão na massa de tudo que aprendeu, né? Você já sabe os erros que não pode cometer, o que você precisa fazer para alcançar, os passos para alavancar a sua carreira e alcançar os 10 mil. Chegou a hora de tirar tudo do papel que você já estruturou aí e realizar um consultório, o seu negócio de forma sólida,
de forma legal, da forma correta, com um plano estruturado para que você saia do 0 aos 10 mil de faturamento. Bom, eu quero que você comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida em relação a como implementar algum desses passos que eu falei, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em te responder para te ajudar a sair do 0 e alcançar os 10 mil. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida em um desses passos, que eu vou te ajudar. Até a próxima!